Meus amados irmãos e irmãs, ouve esta mensagem que eu vou enviar para vocês. É com amor em meu coração e meu espírito que eu dedico esta palavra, este recado de Jesus, unicamente para você, para que você possa pôr em teu espírito uma compreensão com seus irmãos. É a vontade de Jesus. Porque quando ele estava ensinando ali no deserto, ele dizia assim: filhinhos, eu vos dou um novo mandamento. Amai uns aos outros como eu vos tenho amado. Ninguém tem maior amor mais do que aquele que dá vida pelos seus irmãos. Ele dizia: vocês é meus amigos, mas na verdade, se vós me amardes de coração e amardes teus irmãos, vós farei obras importantes que o mundo não vai acreditar, porque eu manifestarei o meu Espírito Santo em vós, dependendo que vocês me amar e a respeitar o que eu anunciei para vocês. Então vamos prestar atenção que ali no deserto, Jesus, quando ele estava na hora do almoço dele, ele pôs água numa bacia e cingiu uma toalha na cinta dele, na cintura dele, e começou a lavar os pés dos discípulos de um por um, começando do menor até o maior, que era Pedro. Não é porque ele era melhor que os outros, porque ele era escolhido de Jesus, Pedro, porque ele era um apóstolo de mais fé. Quando ele chegou, ele lavava e enxugava com a toalha que estava cingida na cintura dele. Quando ele chegou em Pedro, como era um apóstolo muito sábio, de sabedoria, de Deus, o espírito dele era muito importante para Deus, ele falou: jamais o senhor vai lavar meus pés, Senhor. Jesus falou: Pedro, se eu não lavar teus pés, vos não terá espaço comigo. Senhor, mas o senhor é meu mestre, meu Senhor, vem lavar os pés meu que sou o seu discípulo, Senhor. Não sou nada sem ti, Senhor. Jesus falou: agora vós não compreendeis, Pedro, mas compreendereis mais tarde. Compreenderei mais tarde. Então, quando eu subir a meu Pai, para a minha glória, vos também lavais os pés uns dos outros, como eu estou lavando de vocês. Eu estou fazendo de menor, sou mestre e Senhor, mas o mestre não é nada mais do que seu servo. Então ele diz assim: Jesus era um homem tão simples que ele não comparava ele melhor do que os outros. Presta atenção, meus amados, que o amor de Jesus era tão imenso que ele sentava na grama, irmãos, em ribas dos montes, e mandava eles sentar também aquela turma. Para ele sentar era menos. Jesus era como uma criança de simples. Então é isso que ele encomenda a nós, meus amados, de ser simples como ele é o nosso Pai, foi simples e é simples até hoje. Porque ai de nós se não fosse Jesus Cristo, ai de nós, meus amados, porque antes de Jesus vir na terra, o homem pecou, morreu, a mulher pecou, morreu, mas morreu assim como o profeta, morreu pela lei, porque o mandamento que Deus deu para Moisés era de morte para o pecado. Todo aquele que cometesse um adultério tinha que ser morto. Ele tinha que ser morto pela lei, pelo mandamento de Deus, pela santidade de Deus, porque Deus é Espírito Santo, nunca tinha vindo na terra, Deus nunca pôs o pé na terra, os pés dele na terra. Por isso que ele mandou Jesus para salvar as nossas almas, para comer e beber conosco, sendo filho verdadeiro dele, e Deus verdadeiro, e homem verdadeiro. Então, irmãos, vamos prestar bem atenção nisso aí, que Deus é simples e simples e simples. Todo tanto que nós for simples ainda, seria pouco, porque ele estava junto com os apóstolos, e os apóstolos falaram: Senhor, quem é o maior no reino de Deus? Ele pegando uma criança e pôs na frente da multidão e diz: em verdade vos digo, ninguém que se tornar humilde e com a mentalidade desta criança no reino de meu Pai não entrará. Então vamos prestar bem atenção à comparação. Ele diz: aqui na terra entre vós, Pedro, o maior é mais amado, mas lá nos céus o menor é que se fará de grande no reino de meu Pai. Todos que fizer de menor aqui na terra será o maior
no reino dos céus. Todo que quiser ser o maior será o menor, escravo de todos. Vamos prestar bem atenção. Aqui ele não é escravo, mas nos céus é. Na glória de Deus é diferente, meus amados. Vamos tratar a Deus com mais carinho, nossos irmãos com mais carinho, para que nós possamos passar no teste de Jesus. Porque Jesus, então chegou Jesus. Quando veio Jesus, ele afastou a morte da lei. Ele afastou. O último foi aquela mulher adulta que eles levaram ela para ser espredejada. Ele não teve coragem de condenar aquela mulher. E o que está escrito na lei? Moisés diz que toda mulher que nós se achar em pecado, espredejaremos ela na frente do sacerdote. Por isso nós trouxemos ela aqui. O que o Senhor diz sobre isso? Fala para nós. Jesus baixou a cabeça, escrevia pela terra. Quando ele arribou a cabeça, ele falou para eles: qual de vós se achar sem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra nessa mulher. Mas como eles eram todos pecadores e querendo atirar a pedra na mulher, do mesmo pecado que eles também cometiam, fala que começou do maior ao menor, jogou as pedras na terra e desapareceram de perto de Jesus e a mulher. Quando Jesus perguntou a ela: mulher, cadê os que te acusam? Ninguém, Senhor. Pois é, então pouco eu te condenarei. Então pouco eu te condenarei. Vai embora, filhinha, não torna-te a pecar. Vamos prestar atenção nessa palavra. Vai embora e não torna-te a pecar. Aí então daquele dia em diante, acabou. A lei não matou mais, nós já passou a libertação do homem e da mulher pela graça de Jesus Cristo. Então Jesus é um ser tão importante que nós temos que agradecê-lo sem cessar, porque aí foi que cessou a morte de Israel. Porque se fosse na época de Deus, essa humanidade aqui já tinha destruído ela todinha por causa do pecado. Como ele destruiu a cidade de Sodoma. A cidade de Sodoma era em antes de Jesus, na época de Abraão, ela foi destruída por 2 anjos. Por quê? Por causa do pecado.